O Brasil é apontado como um país com grande potencial para oferecer serviços e produtos que ajudem a resolver, em alguma intensidade, a emergência climática que a gente está aí vendo tanto aqui no Brasil como em várias outras regiões do planeta. Mas o que a gente ouve muitas vezes é que faltam negócios, faltam bons projetos estruturados, rentáveis. Para conversar um pouco sobre esse mercado, que é calculado em dezenas de bilhões de dólares, eu recebo Luciana Ribeiro, que é cofundadora da EB Capital, uma gestora de private equity que tem 5 bilhões de reais sob gestão. A Luciana também é líder da força-tarefa do B20, esse grupo na área de negócios, de empresas ligadas ao G20, e ela está nesse grupo que fala sobre finanças e infraestrutura e projetos ligados a questões climáticas. Eu sou Carla Spotor, jornalista da Agência Estado, e começo então agora o programa Cabeça de Gestor desse 29 de maio. Luciana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E na semana passada, você participou e eu ouvi lá na Brazil Climate Investment Week, que eu já tinha ouvido em outros eventos, em entrevistas, em conversas, que faltam projetos. Mas aí na gestora, na EB Capital, vocês não só têm encontrado bons empreendimentos, bons projetos, negócios inovadores, mas também rentáveis. Você pode, por favor, dar alguns exemplos dos negócios que vocês têm na carteira do fundo de Private Equity, por favor? Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês, Carla. Super obrigada pelo convite. Eu sou uma apaixonada pela temática que nós vamos discutir aqui, e acredito muito que tem muito espaço no Brasil. A gente vai falar sobre isso aqui na sequência. Mas deixa eu responder primeiro a tua pergunta para a gente começar já bem, né? Vamos tangibilizar. Eu acho que quando a gente traz casos concretos, a gente sai de uma visão mais etérea, porque quando se fala, especialmente aqui no Brasil, tá, Carla? Eu acho que isso já não é a realidade em alguns outros países, mas no Brasil ainda, quando a gente fala de clima, é uma coisa muito etérea. E eu quero trazer aqui dois casos concretos, e eu poderia citar vários outros, mas deixa eu citar dois casos que nós investimos aqui na EB Capital. Primeiro caso, nós estamos investindo em reciclagem de plástico, tá? Mais especificamente, reciclagem de plástico PET, aquelas garrafinhas PET, para transformar isso em resina reciclada, que pode ser utilizado em novas embalagens, inclusive embalagens que têm contato com alimentos, que é a famosa food grade, né? Grau alimentício. Por que esse negócio ele faz sentido do ponto de vista econômico? As grandes marcas, não importa quais, que têm produção de alimentos ou produtos e que usam de embalagens plásticas, e a gente pode pensar aqui em inúmeras, do ponto de vista alimentar, a maior parte das empresas usam de embalagens plásticas, e quando a gente pensa em produtos de limpeza, cosméticos, etc., também usam de plástico. E a realidade é que não existe hoje um substituto para o plástico que seja, inclusive do ponto de vista ambiental, mais interessante do que o plástico reciclado em algumas situações, tá? Eu já comento sobre isso. Então, as grandes marcas, elas têm hoje metas bastante ousadas de utilização de resina reciclada nas suas embalagens. Essas metas, só para dar aqui exemplos, vão de 25% a 50%. Uma das metas mais ousadas é da Coca-Cola, que se propôs a utilizar até 50% de resina reciclada nas suas embalagens, e essas metas são metas de implementação no curto prazo. A gente são metas que já estão sendo implementadas parcialmente e que têm o seu ápice, 25%, 30%, 40%, 50% de material reciclado agora, em 2030, 2040. Então, são metas de curto prazo. O que eu brinco é o problema deste CEO, né? E são metas que foram, em alguns casos, autoimpostas, em muitos casos, cada vez mais frequentes, impostas pela legislação dos países e pelos investidores que estão no cap table dessas empresas. Porque tem muitos países e tem muitos mercados que já não é mais plausível uma empresa não ter a logística, não pensar em algum nível de logística reversa, né? De colocar a embalagem
super necessária. Em muitos casos, o plástico já pode ser substituído, mas em muitos outros casos não é possível substituir, mas esse plástico ele tem que entrar na cadeia de novo, Ele né? tem que Desculpa te voltar, interromper. né? Não, mas eu acho ótimo, porque tanto a logística reversa, hoje, o próprio Brasil hoje já tem previsão nesse sentido, e tem uma legislação mais interessante ainda, ainda no Congresso, mas que deve ser aprovada, e essas legislações falam em logística reversa e utilização de resina reciclada nas novas embalagens, tá? Então, o que que acontece? Você tem um percentual super alto de demanda de reciclagem, mas quando você olha pelo lado da oferta, no caso do Brasil, por exemplo, mas isso é uma realidade mundial, a oferta é muito baixa. Quando a gente pega plásticos em geral, hoje o Brasil recicla apenas 8%. E o Brasil é um case de reciclagem, por exemplo, nas latinhas de Alumínio, né? a gente tem praticamente 100% hoje das latinhas sendo recicladas, mas o plástico ainda está no momento anterior. Mas nós não temos dúvida aqui, porque como existe sempre quando a gente olha sobre perspectiva econômica, a demanda precisa estar lá. Nós não estamos criando demanda, a demanda já existe. E, portanto, o que que nós fizemos? Nós investimos em duas empresas que já atuavam há muitos anos na reciclagem de plástico PET, já tinham nível grau alimentício, como eu comentei no início, e que estão já provendo soluções para essas grandes marcas, mas que tinham o desejo de aumentar a sua capacidade instalada, melhorar seu nível de produtividade, melhorar a qualidade da resina, e nós, EB Capital, entramos, então, no equity dessas empresas, investimos nessas empresas, com a expectativa de que nós podemos, sim, apoiar essas empresas nos seus crescimentos, depois, lá pelas tantas, fazer a saída dessas empresas para um player estratégico que tem interesse em adquirir essas empresas, e a gente vê essas transações acontecendo muito lá fora nesses últimos anos. Então, esse aqui é um exemplo concreto de retornos elevados, de retornos que são compatíveis com uma estratégia de private equity, não tem nada aqui concessionário, e que são, sim, uma excelente oportunidade de negócio. Por quê? Porque existe uma demanda reprimida muito relevante. Quando Deixa a eu dar um gente outro. fala, só para traduzir para quem vai nos assistir, não sabe o concessionário é quando não tem necessariamente um retorno, né, de mercado, né, acima do CDI, acima da Selic, embutido, né? O concessionário admite receber menos ou nada eventualmente, né? Perfeito. E quando você Eu disse a fala, Carla que de vez em quando eu estou tão acostumada com os termos que eu claro, nem não. traduzo. E quando a gente fala de bons retornos, especificamente nessas duas empresas de reciclagem de PET, a gente está falando da ordem de quanto, né? Eu prefiro não falar das empresas de PET, mas genericamente, quando a gente está falando de private equity, os retornos esperados, não são retornos garantidos, mas esperados, são retornos acima de 25%, tá? Acima de 20% com certeza. Então, são retornos ao ano, né? Então, são Uhum. retornos expressivos, efetivamente. Cada perfil de risco de negócio demanda potencial de retorno diferente. Quanto menos risco, menor o retorno, quanto mais risco, maior o retorno. Sim. Então, nesse ambiente, por exemplo, Venture Capital tem mais risco, promete retorno, né, se propõe a encontrar ativos que tenham retornos ainda mais altos. Para Private Equity tem um risco moderado, a expectativa de retorno aí é acima de 20, 25% ao ano para o seu investidor. São negócios de longo prazo, né, Carla? Eu acho que são negócios, um tema importante quando a gente está falando aqui de private equity, a gente está falando de fundos que têm 5 anos para investimento, mais 5 anos para desinvestimento, então são períodos longos, são períodos de 10 anos de investimento, em média, né? Cada um, obviamente, tem um tempo de maturação, etc., mas o fundo, de forma geral, nós estamos falando aí, né, nessas condições de prazo, né? Sim. E aí, deixa eu dar um outro Basicamente, exemplo que eu acho que é um negócio uhum. muito interessante. Sim. O Brasil é um país agrícola, né? E que, portanto, tem muito resíduo, né? Seja da produção agrícola propriamente dita, seja, por exemplo, da produção de frangos, a suinocultura. Então, nós temos uma geração de resíduos vindos da agroindústria bastante relevante. Essa agroindústria, esses resíduos, eles geram naturalmente, né, a partir da sua composição, biogás. O Brasil, até pouco tempo atrás,
pouco uso fazia disso. E, na verdade, a fermentação natural e a exposição desses gases de forma liberada, sem controle, ela é prejudicial para o meio ambiente. Mas o que se tem feito aqui? O Brasil nunca até agora não atuava, mas passou a olhar isso com bastante relevância nos últimos anos, inclusive o próprio BNDES tem feito movimentos bastante estratégicos nesse sentido, de utilizar esses resíduos para a produção de biogás, para utilização em substituição ao gás natural. Não só o biogás, mas o biometano, que é uma purificação do biogás e que tem ainda mais poder calorífico. Uhum. Essa é uma prática, Carla, que na Europa ela é absolutamente frequente. A Europa é o maior produtor hoje de biogás e de biometano. Os Estados Unidos são o segundo maior produtor. Também tem uma vasta produção nesse sentido. O Brasil não só não explorou até recentemente a temática, como importa 30% do gás natural que é utilizado, o que poderia ser, como eu comentei agora há pouco, substituído por uma produção interna. Então, o que acontece? Como é que é o... Luciana, com investimento em produção de biogás no Brasil, o país conseguiria simplesmente não importar mais esse volume todo de gás natural? Eu te diria mais, Carla, se a gente utilizasse de toda o potencial que a gente tem, não só nós não precisaríamos importar, mas nós poderíamos ser exportadores de gás. Tá? Então, o tamanho da oportunidade, ela não é só nenhuma oportunidade de mercado local, ele é uma oportunidade, porque, de novo, quando a gente fala gás natural, ele também ele é prejudicial para o meio ambiente. Né? Quando a gente fala que carvão, petróleo e gás natural são os grandes, vamos dizer assim, em diferentes patamares, né? Cada um com uma geração maior ou menor de gases de efeito estufa, mas são os grandes vilões aqui. Então, a gente tem uma solução que ela é mais verde e ela é uma solução que, de novo, ela faz sentido econômico no Brasil, porque não só ele pode prover para o seu mercado interno, mas ele pode, é uma temática que eu trago muito, ele pode ser um centro de soluções, um hub de soluções, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Então, nesse sentido, também eu acho que tem aqui uma oportunidade enorme. Estou trazendo dois casos muito óbvios, nos quais nós estamos investindo em biogás, gerando plantas em diferentes localidades, a partir dessa capacidade da agroindústria, estamos investindo em reciclagem de plástico, mas são muitos os outros casos que podem ser aqui elencados, sejam da EB Capital, sejam de outras gestoras e de empresas que estão apostando justamente nessa transição. Tem uma questão que se levanta quando a gente fala sobre negócios, né, que trazem soluções para essa emergência climática que a gente vê no Rio Grande do Sul, no norte do país, em vários outros países. A gente está vendo esse deslizamento horroroso em Papua Nova Guiné, enfim. Mas que quando a gente fala de negócios que é uma questão de escala. Então, há quem defenda que é necessário investir em negócios que têm uma escalabilidade, né? Então, consegue atingir uma massa rapidamente, mas há quem defenda que não, precisa priorizar negócios que trazem soluções inovadoras e que isso, ao longo do tempo, é que vai escalar. Quando vocês garimpam esses negócios, né, que encontraram, tanto na área de reciclagem de PET quanto na área de biogás, o que vocês priorizam? A escala ou uma solução focada e que no futuro talvez isso possa escalar? E, eu acho que, como todos os perfis de investimento, você tem um investidor adequado para cada uma dessas fases, né? Nós, aqui na EB Capital, estamos focados na escala. Então, onde é que nós investimos? Nós investimos em negócios que têm modelo já aprovado, ou seja, não tem discussão sobre como é que funciona a geração de retorno financeiro daquele negócio. Está muito claro quem é que compra, quem é que vende, qual é o preço, como é que faz, como é que eu consigo escalar, o que falta para escalar. São tecnologias já aprovadas. O perfil da EB Capital não é um perfil que investe em novas tecnologias. A gente investe em tecnologias que já estão aí há muito tempo. Então, só para dar um exemplo concreto, no caso do biogás, a tecnologia
para a produção do biogás, é uma tecnologia muito antiga e que já vem sendo usada na Europa há 15, 20 anos. Então, não tem inovação de tecnologia, não tem inovação de modelo de negócio. O que tem, sim, é foco em escala. Agora, esse não é o único modelo possível, né? Esse é o nosso mandato como EB Capital. Mas Uhum. existem nos Estados Unidos cada vez mais empresas que estão focadas no início desse processo, que é em entender quais novas tecnologias podem sim acelerar o processo de descarbonização, né? Então a gente vê empresas, por exemplo, mudando, criando tecnologias para remodelar completamente a forma como a gente produz aço, produz alumínio, né? A gente vê o próprio processo de criação de baterias elétricas tem sido um processo muito transformacional, tem tido muita evolução nesse sentido e muitas empresas investem nisso. Deixa eu dar um outro exemplo. Muitas empresas estão investindo. Nós tivemos aí nos últimos anos uma queda, felizmente, brutal, por exemplo, da tecnologia dos painéis solares, né? Há 40, 50 anos atrás, esses painéis solares já existiam, mas tinham um custo absurdo, e esse custo veio caindo dramaticamente. Você tem hoje muitas empresas que estão investindo em como fazer com que esses painéis solares, que hoje são estruturas cada vez menores, que são colocadas no teto dos prédios ou em fazendas, etc., possam ser flexíveis, maleáveis, possam ser colocadas para cobrir o carro, cobrir o prédio, possam ser transparentes. Então, você tem para todos os gostos aqui, né? Você tem muita gente investindo no Brasil e especialmente lá fora em novas tecnologias, mas você tem também muita gente como a gente que está investindo em tecnologias já aprovadas. Tem um dado importante que eu acho, a gente fica pensando que a solução dos problemas hoje climáticos são tecnologias que vão surgir. Eu acho que novas tecnologias são sempre bem-vindas e elas podem acelerar o processo. Mas é importante ter clareza que hoje o mundo já tem tecnologias provadas que seriam sim se escaladas Uhum. suficientes para Uhum. garantir que nós atingiríamos o famoso 1,5 grau máximo de aquecimento global, de acordo com o que é previsto no Acordo de Paris. Nós não precisamos de novas tecnologias, nós precisamos sim da implementação das atuais tecnologias em escala. Uhum. Claro que novas tecnologias são sempre bem-vindas, mas é Sim. a escala das soluções que vai fazer com que a gente mantenha aí 1,5 graus de aquecimento. É investir na execução, né? Como o guru da gestão corporativa sempre falava, a grande questão, o calcanhar de Aquiles é a execução. Agora, Luciana, falando sobre inovação em tecnologia, a gente ouve muito falar, quando pensa no Brasil como hub de solução climática, todo mundo pensa em Amazônia, né? Vocês têm alguma atuação nesse bioma? Olhando para lá é que precisa de algum tipo de inovação. Vocês já na garimpagem aí da gestora da EB Capital, vocês já localizaram negócios futuramente escaláveis, mas que têm um grau de inovação grande hoje? Eu acho que vou te responder em duas partes aqui. Não, hoje nós não temos nenhum negócio investido na Amazônia. Existem negócios ainda em estágio mais inicial na Amazônia, seja de reflorestamento, preservação, seja negócios de fato que estão criando novas indústrias, a própria bioeconomia tem surgido muito forte, mas são negócios hoje menores. E eu não tenho dúvida nenhuma da relevância da Amazônia para o mundo e para o Brasil, sob a perspectiva de ser o pulmão do mundo, como se diz. Dito isso, eu acho que é um problema a gente, como brasileiro, vender o país como apenas a Amazônia. O Brasil hoje, Carla, no ano passado, teve 92% da sua geração, da sua matriz elétrica renovável. Isso é um patamar que países desenvolvidos querem atingir em 20, 30 anos. Nós já temos hoje. Por que isso é importante? Isso é importante porque nos permite gerar indústrias que são de largada menos emissores de gases de efeito estufa. Então, vou te dar alguns exemplos. Você estava no evento lá
do Brasil Climate Week, e nós tivemos uma série de referências aos negócios hoje do Brasil que já são menos poluentes. Então, por exemplo, o cimento brasileiro é 10% menos emissor, em média, do que o cimento global. Quando você pega aço, 30% menos emissor de gases de efeito estufa. Por quê? Porque se utiliza de uma matriz elétrica limpa. Deixa eu te falar um outro exemplo. Nós falamos muito de inteligência artificial. Eu acho que clima e inteligência artificial são as duas temáticas do momento, né? Inteligência artificial vai demandar data centers de altíssimo potencial ofensivo. São data centers com muita capacidade. Como é que o data center é um grande utilizador de energia? Como é que nós vamos para a inteligência artificial que não baseada em energia limpa? O Brasil pode ser um país que hospede grandes data centers que vão se basear exatamente na tecnologia, na energia limpa gerada no Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor de biocombustíveis. Em muitos países, faz mais sentido você não necessariamente eletrificar a frota pesada, etc., mas sim utilizar de biocombustíveis para você descarbonizar aquela indústria. O Brasil pode ser celeiro nesse sentido. Nós estamos falando de Sustainable Aviation Fuel, que é o biocombustível que vai ser utilizado nos aviões. O Brasil tem uma enorme capacidade para fazer isso. Então, por que eu estou te respondendo, talvez diferente do que você tenha me perguntado? Porque eu acho que a gente tem falado muito de Amazônia, eu acho fundamental falar de Amazônia, eu acho que tem uma questão muito grande de governo, a gente tem hoje problema de segurança pública na Amazônia, nós precisamos criar modelos, de fato, para o pequeno produtor, para que ele possa entender a preservação e a recuperação como alternativas viáveis econômicas, mas nós não podemos esquecer que o Brasil, como hub de soluções, ele tem um mundo imenso de descarbonização das indústrias e se fala muito no México da oportunidade do México para os Estados Unidos de fazer o que se chama de nearshoring, ou seja, atrair empresas que hoje estão na China ou na Ásia para o México, que está mais próximo dos Estados Unidos. O Brasil pode fazer o que se chama de power shoring, ou seja, pode atrair indústrias estrangeiras para o Brasil que passam a operar com base na nossa energia limpa. Então, o tamanho das oportunidades é imenso e nós precisamos focar nessa integralidade das oportunidades. E aí, só a última coisa que eu queria te comentar antes da gente te passar para a próxima pergunta, eu acho que a gente tem que se dar conta, e o mundo já se deu conta disso, existe uma oportunidade comercial para os países aqui. Por que os Estados Unidos emitiu há 2 anos atrás o o IRA, né? Inflation Reduction Act? Era uma normativa que era vinculada à questão inflacionária, mas que lá dentro, o que na época o governo americano fez? Ele injetou uma quantidade imensa de recursos para incentivar a indústria de microprocessadores, energia limpa e eletrificação, né? Por que os Estados Unidos fez isso? Os Estados Unidos, obviamente, se deu conta da necessidade de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, mas não tenhamos dúvida, os Estados Unidos identificou ali uma grande oportunidade comercial. Da mesma maneira que a revolução digital mudou todos os negócios e quem estava na frente desses negócios tomou a dianteira, e hoje as maiores empresas, se você pega listadas na bolsa, as maiores empresas são de tecnologia, as maiores empresas daqui a 10, 15 anos vão ser as empresas que estão focadas em soluções de clima, em que trazem essa questão da redução das emissões de gases de efeito estufa. E os Estados Unidos estão se dando conta disso. Então, o que ele está fazendo? Ele está criando uma base de regulatório, um ecossistema que incentiva esse ambiente. Nós aqui no Brasil precisamos fazer a mesma coisa. Sim, e ao mesmo tempo ele coloca para dentro esse capital, né? Porque tem essa moeda de eles colocarem essa produção mais limpa dentro do próprio Estados Unidos para fomentar a economia lá, né? Sem dúvida, Carla. Uma questão nesse contexto todo é o investidor brasileiro, a família que, né, está atendida pelo Wealth Management, o Family Office, o investidor, de uma forma geral, ainda tem um pouco de dificuldade de entender isso no Brasil. Muitas vezes, quando a gente
ouve, né, os gestores falando sobre um fundo ESG ou um fundo ligado a algum negócio de clima, imediatamente vem à mente que não dá retorno, que é o que a gente falou logo no início da conversa, que é filantropia. A gente viu no ano passado a BlackRock no Brasil contando que teve um fundo que eles tiraram para um grande distribuidor, uma instituição gigante aqui no país, tiraram o rótulo ESG do fundo da BlackRock, como era lá fora, ao trazer esse fundo para o Brasil, porque o investidor não entendia e não queria investir, porque achava que seria filantropia. Eu queria entender como que você vê o Brasil vendendo essa proposta, essa narrativa. Você falou já que muitas vezes se confunde, Brasil é só a Amazônia, mas não é. E o que que você vê de iniciativa que está tentando mudar essa narrativa, essa forma de o país vender isso, tanto lá para fora quanto para o investidor aqui no país? Perfeito. Deixa eu começar aqui, assim, eu acho que o problema assim, da percepção são coisas diferentes. Eu não estou dizendo que CSG é não filantrópico, mas são coisas diferentes, tá? Eu acho que a gente começou essa jornada aqui discutindo ESG, respeito ao clima, respeito às questões sociais, e se encaixou a questão climática a partir disso. Eu acho que são coisas completamente diferentes, são caixinhas diferentes. Elas têm vasos comunicantes, mas elas são caixas diferentes. Então, existe uma temática que é SG, que é processo, que é você ter... E mais, às vezes, tem a ver com questões muito básicas, assim, quase que de respeito à legislação, mas que tem a ver, sim, com condições mais adequadas de trabalho, com respeito às questões ambientais, que, por sinal, estão na legislação, você deveria cumprir, independente se você quer ser ESG ou não, etc. Essa é uma caixinha. Eu acho que existe uma outra caixinha, que não é a mesma caixa, porque uma empresa que está olhando para soluções de clima, ela pode ou não ser ESG, são duas caixas diferentes, entende? Mas a temática de clima, ela fala com transição energética. Ela fala, especialmente hoje, né? Ela fala com o mundo moderno, aí desde a Revolução Industrial, ele se baseou em petróleo, em carvão e em gás natural para ser a fonte de energia para a sua atividade produtiva. Isso está mudando. Está mudando por conta de imposição de legislação, percepção do consumidor, desejo dos investidores. E porque, caso contrário, nós vamos todos fritar ou ficar inundados, né? Então, assim, os países estão, sim, impondo regras cada vez mais restritivas. A própria COP28 teve um consenso sobre o phase-out de Petróleo. combustíveis fósseis, né? Ou seja, a redução gradual de combustíveis fósseis. Então, não existe dúvida que estes combustíveis poluentes, eles vão ser substituídos, existe uma dúvida em quanto tempo, mas eles vão ser substituídos. Existe, portanto, um grande negócio por trás disso, né? Biocombustíveis não é uma temática ESG, é uma temática de negócios que se valem da questão da oportunidade de transição verde. Reciclagem, idem. Todos os negócios que eu comentei agora aqui há pouco de descarbonização, idem. Toda a parte o Brasil é muito forte em minerais críticos, né, que são fundamentais para a construção de baterias elétricas, para todo esse processo dos microprocessadores, etc. Também são negócios efetivamente. Então, eu acho, e aqui no Brasil, eu acho que a gente, infelizmente, quando a gente fala, por exemplo, de COP, a gente pensa, não, na COP vão os ativistas, os ambientalistas. Não, meus amigos. A COP tem dois lados. Ela tem uma região que é de negociação das questões climáticas, que de fato você tem pessoas de governo, ativistas, ambientalistas e pessoas de negócio também, e tem uma parte inteira só focada em negócios, porque é a maior feira de negócios, eu diria, climático possível. Com grandes empresas de todos os setores e todas as geografias, vendendo seus produtos e serviços para a transição energética. Eu ouvi uma frase, Carla, na COP, que eu gostaria de repetir aqui, e que eu acho que a gente precisa, como brasileiros, dar conta. Muitas vezes, em nome do clima, o que existe é uma guerra comercial. Existe um rebalanceamento geopolítico das forças produtivas
e Estados Unidos, China, Europa estão jogando esse jogo. E o Brasil precisa também se posicionar aqui como solução para de negócios nesse sentido. Então, aqui nós não estamos falando de filantropia, de capital concessionário, muito antes pelo contrário. Nós estamos falando teve revolução industrial, teve revolução digital, e existe, é inegável, a revolução verde que está acontecendo. Ela não vai acontecer, ela está acontecendo. Sim. Então, este é o grande negócio e que o Brasil pode ter um protagonismo relevante. Você participa da organização da Brasil Climate Week em Nova York em setembro, né? Essa já é a terceira edição. A terceira edição. Eu queria te ouvir um pouco como que o que você espera para essa semana, daqui a poucos meses, daqui a 3 meses e alguma coisa. Se mais brasileiros, mais estrangeiros vão participar, como é que está esse interesse, né, sobre tudo isso que a gente falou até agora na nossa entrevista. Carla, a gente há 3 anos, mais ou menos, a gente começou a pensar, poxa, o Brasil precisa se posicionar melhor. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de narrativa de país, justamente mostrando o nosso potencial de hub de soluções climáticas para o mundo, seja na questão de descarbonização, seja na questão de bioeconomia. E exatamente por isso, porque a gente acreditava que, a gente acreditava que existem muitos fóruns para negociação para apresentação do país como Amazônia, etc., mas faltam fóruns para a gente mostrar os potenciais de negócio do Brasil. Nós criamos o Brasil Climate Summit. O Brasil Climate Summit foi uma iniciativa que começou com os alunos e as alunas da Universidade de Colômbia e depois arrebanhou uma série de lideranças empresariais brasileiras. Ele é organizado por um grupo de pessoas que continuamente tem feito um esforço, e apenas um esforço. Como levar para o restante do mundo o posicionamento de Brasil como um lugar de negócios interessantes em clima. E nós falamos de todas essas temáticas que a gente comentou aqui agora, de aço verde a biocombustíveis, a novas tecnologias. Essas são as temáticas de negócio. Nós tivemos um enorme sucesso nesse evento, começamos aí com 600 pessoas assistindo ao evento, depois fomos para 1.000 pessoas o ano passado, e vamos fazer uma terceira edição agora do evento em Nova York, no dia 18 de setembro. A demanda por esse posicionamento brasileiro era tão grande que nós começamos a, inclusive, ter solicitações de ampliar o Brasil Climate Summit. Então, nós fizemos agora, segunda-feira, coordenado pelo Jorge Argrave, com os alunos de INSEAD, o Brasil Climate Summit Europe, que foi realizado em Paris, com um público eminentemente francês, e, obviamente, as nossas empresas brasileiras e os nossos grandes líderes de negócios brasileiros falando das oportunidades de clima, junto, obviamente, com professores de INSEAD. A gente gosta muito dessa combinação com a academia, porque a academia nos traz, eu acho que essa visão muito neutra da viabilidade ou não das questões. Então, fizemos esse evento agora, dia 27, em Paris, e estamos já pensando em fazer um evento nos Emirados. Por que Emirados? Porque os Emirados fizeram em Dubai a COP28, né? Essa COP28, eu acho que foi uma COP que foi muito relevante, seja pela questão do phase-out dos combustíveis fósseis, seja também pela forma como o capital privado se posicionou, né? Os Emirados lançaram um fundo de 30 bilhões de dólares para investimentos em negócios climáticos, com 30 bilhões de dólares. De novo, não é um fundo concessionário, é um fundo que olha para retorno. Então, não é capital concessionário, não é filantropia, né? Então, houve esse movimento. Nós somos vamos ter no Brasil a COP30, né, em 2025. Então, a ideia desse evento, no início de 25, nos Emirados, é justamente para fazer esse link e o papel do capital privado em puxar muito dessas transformações, porque vai trazer escala para soluções, de novo, com objetivo de retorno financeiro. A gente não está falando aqui de filantropia. É uma revolução verde, como você falou, que já está acontecendo, né? Não é nada que ainda vai começar. O Brasil tem que correr, acelerar para pegar esse trem que já está, ó, andando. Tá Muito bom. passando. Luciana, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer, viu? Até a próxima. Até, e a gente encerra aqui o programa Cabeça de Gestor, o apoio técnico
foi do Bruno Nogueirão, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Até lá!